Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Ai, me engole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parte 3 do livro Coroa da Santidade, página 351. A Era da Paz. Sujeitando todas as coisas criadas à sua regra, ele pode apresentar a imensidão da sua majestade, um reino eterno e universal, um reino de verdade e vida, um reino de santidade e graça, um reino de justiça, amor e paz. Prefácio da Missa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que é todo-poderoso, sempre vivo, cuja vontade é restaurar todas as coisas em seu amado Filho, Rei do Universo, conceda, oramos, que toda a criação seja libertada da escravidão, possa prestar seu serviço de majestade e proclamar incessantemente seus elogios. Esta é a nossa grande esperança e nossa petição. Venha o seu reino, um reino de paz, justiça e serenidade, que restabelecerá a harmonia original da criação, conforme o Papa João Paulo II. Por que a era? Como declara a capa deste livro, a maior petição da maior oração não ficará sem resposta. Quando o Filho de Deus andou na terra fisicamente 2000 anos atrás, ele ensinou apenas uma oração. O clímax dessa oração que ele ensinou é uma petição, que alguns até então assumiram ser boa demais para ser verdade. Será feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus disse a Luísa, e através dela ele disse a toda a igreja e ao mundo inteiro, que é não muito bom para ser verdade. É bom demais para entendermos, talvez, mas seu cumprimento é uma garantia. Sim, chegará o tempo em que sua vontade será feita assim na terra como no céu. Nossas próprias vidas podem e devem viver essa realidade desde já, até agora, por meio desse dom de viver na vontade divina. Mas Deus sempre está de olho não apenas em um indivíduo, mas em um povo. E essa revelação é a aplicação definitiva desse princípio. O mundo inteiro vai viver na divina vontade. Essa gloriosa era da paz que Deus produzirá para o mundo através dessa santidade está radicalmente além de tudo que o mundo já viu. Pois todo mal, feiura, doença, decadência, miséria, tudo é o resultado do pecado. Quando a causa é removida, o efeito desaparece. Então, e justamente eu estou lendo essa Era da Paz após ter feito uma meditação ontem com 3 documentários que foi ensinado, que foi feito pela brasilparalelo.com.br, um site que está pedindo para a gente ser membros deles e tal. Eu não sou membro de nada, nunca aceito ser membro, né? Eu pego o que é gratuito, que Jesus me pediu para ver e ponto final. Então eu assisti os 3 documentários, O Fim das Nações, que fala sobre os Estados Unidos e o mundo, né? E o que Jesus falou para mim nesses documentários? Mostrou para mim claramente, né? De um lado, o lado conservador, né? Das famílias, as pessoas conservadoras, famílias, religião, ética, trabalho honesto, né? Conquistas, né? De uma certa forma, conquistas, querem conquistar os seus direitos, né? Serem estabilizados, né? São mais tolerantes com a guerra. Se precisar, né, da guerra, eles entendem, né? Paciência. E querem estabilidade econômica. E são hipócritas, muito hipócritas. De um lado, tem o outro lado, que é os liberais, que a maioria são feitos de jovens mimados pela tecnologia e estabilidade econômica que se contaminarem com sonhos sem esforços. Esses são os que querem ser livres, mas todos pobres, coitados, desempregados, intolerados, marginalizados, querem a paz, são contra o racismo, intolerâncias de todos os tipos, não são religiosos, estudam
para não usarem seus talentos mas não usarem, né? Eles estudam, mas não usam seus talentos por falta de emprego justo. Esses lutam contra os conservadores e a mídia gosta desses, né, dos liberais. A mídia aliena esses pobres marginalizados, é o instrumento de alienação dos governantes para os manter no controle através da cultura. E a nossa única saída é Jesus e a seu reino, assim na terra como no céu. Não tem outro jeito, né? Daí vem urgente o reino da divina vontade, a era da paz, né? E aí eu assisti o último documentário da Guerra Fria da China e Estados Unidos. Chamam o coronavírus de cavalo de Troia da China, né? Que eles colocaram lá nos Estados Unidos um cavalo de Troia para destruir os Estados Unidos. Só Deus mesmo para reinar em nossas consciências para esse mundo continuar. O negócio deste mundo é que realmente está tudo preparado para o anticristo. Sem ele vir, o reino de Deus, a era da paz, também não vem. Então a gente tem que ter paciência, né? Então, diante desse documentário que eu assisti ontem, nossa, é muita informação. Meu Deus, eu fiquei besta com os Estados Unidos, como eles estão decadentes na cultura. Nossa Senhora. O mais triste que eles falam lá são os opioides, né? Os vícios que o povo tá viciado em opioides, né? Que são drogas, tipo analgésicos, igual que o Michael Jackson, tipo, morreu disso, né? E se ele morreu disso é porque realmente a população está totalmente... homens e mulheres de todas as classes, né? Principalmente esses conservadores, sabe? Para poder aguentarem, né, a vida de que tá. Acho que eles vão atrás dessas coisas, né? Esses trabalhadores todos aí, né? Porque são os filhos hoje sendo criados por pais totalmente viciados em opioides e drogas de todos os tipos, porque daí eles proibiram os opioides para comprar, foram para as outras drogas. Então, tem muita gente morrendo de overdose. Morre mais de overdose nos Estados Unidos do que por armas e por trânsito. Morte no trânsito. Gente, já tem noção? Nos Estados Unidos, morre mais por droga, por overdose de droga, do que por acidente de trânsito. O negócio é feio. Jesus Cristo, misericórdia. Eu não sabia disso, não. Nossa, que judiação desse povo. Eles não vão mentir. Não tem porquê esse Brasil paralelo fazer um trabalho para mentir. Eles são apartidários, querem falar a verdade, querem ajudar as pessoas a ter uma cultura pura, né? Pode falar, sem essa alienação da mídia. Então, eles sabem da alienação da mídia, que a mídia está alienando, e eles fazem uns documentários para trazer uma informação mais rica. E gostei deles, né? Gostei, achei interessante, tanto que eu estou estudando ainda se eu vou ser membro para poder ter acesso aos conteúdos que eles estão produzindo para ajudá-los, né? Que não é a doação, eles dizem que é para você ajudá-los na produção dos documentários. Então eu vou ver mais alguns documentários da parte do Brasil para ver se tem alguma coisa boa que preste, né? Porque assim, eu tô acima da lei, eu tô acima do mundo, gente. Eu, você que estamos na divina vontade, a gente não tá na terra mais, a gente tá mais no céu do que na terra. Então nós não estamos mais ligados a nenhum desse, né? Você pode falar assim, mas você é uma mulher religiosa, mora com a sua família, você é uma desses hipócritas. Não sou. Eu sei muito bem o mundo do jeito que tá, e a culpa é do pecado. O próprio Daniel O'Connor acabou de falar, a culpa é do pecado. Eu não quero mais isso pra mim. Eu quero o reino da divina vontade, custe o que custar. Eu quero Deus salvando a terra, né? Pra mim, eu sou do céu. Eu olho em direção, estou acima de tudo isso. É assim que eu me sinto. Se você não se sente assim, não posso fazer nada. Eu me sinto assim. Eu estou pedindo o reino da divina vontade. Eu me sinto como a Nossa Senhora se sentia na época em que ela vivia. Ela era alguém daquela época? Você pode chamar ela de alguém naquela época? Não, é uma pessoa totalmente acima de tudo. Acima da terra. Eu me sinto hoje por causa de querer o céu, de querer o livro do céu, né? De querer o conhecimento do livro do céu e a era da paz, o triunfo do Imaculado Coração, mais que tudo, e estar trabalhando para isso. Só isso que eu faço, para trabalhar para isso. A minha missão, meu canal é para isso. Eu não fico do lado nem dos conservadores
nem do lado dos liberais, porque eu não sou fã de nenhum dos dois. E nem quero fazer parte dessa comunidade. Nem quero. Eu estou acima disso. Acima. Precursora do reino da divina vontade. É isso que eu sou. E eu quero ser e chamo você a ser também. Vamos lá. Vamos ser os João Batistas do reino da era da paz. Então o mundo inteiro vai viver na vontade divina. E eu quero estar viva, se possível, para ver isso. Na missa o padre reza: você é realmente santo ao Senhor e desde o começo do mundo trabalha incessantemente para que a raça humana se torne santa. O Senhor trabalha incessantemente para que a raça humana se torne santa, assim como você é santo. Esta é uma oração litúrgica oficial da Igreja, se refere não a alguns humanos, mas à raça humana. Este é realmente o nosso destino, retornar a Deus no fim dos tempos de uma maneira digna dele. Assim como a criação surgiu da mão de Deus, no começo como nobre, bela e santa, também retornará a ele no final dos tempos em um estado semelhante. Assim, as palavras de Apocalipse serão cumpridas, e a Igreja, a noiva de Cristo, ascenderá ao altar de Deus para o grande casamento que começa com a consumação da história. Não suja, doente, manchada como está agora, mas com joias e totalmente preparada, com uma noiva adornada para o marido. Graças à era da paz, Jesus diz a Luísa: e se fosse impossível que minha vontade pudesse reinar na terra como no céu, minha bondade paterna não teria ensinado a oração do Pai Nosso. Porque, para tornar impossível as coisas pelas quais orar, eu não teria feito, nem eu teria recitado essa oração com tanto amor como antes, colocando-me à frente dos outros e de todos. Nem eu teria ensinado aos apóstolos para que eles pudessem ensiná-lo ao mundo inteiro como a oração mais bonita e substancial da minha igreja. Não quero coisas impossíveis e nem exijo isso da criatura, nem eu mesmo faço coisas impossíveis. Portanto, se teria sido impossível que minha divina vontade venha reinar na terra assim como reina no céu, eu teria ensinado uma oração inútil sem efeito, e não sei como fazer coisas inúteis. No máximo espero até séculos, mas devo fazer surgir o fruto da minha oração ensinada, ainda mais porque, gratuitamente, sem que ninguém tivesse me contado, dei a esse grande bem que minha vontade vai ser feita, assim na terra como no céu. Portanto, tudo o que manifestei sobre a minha vontade está incluído apenas nestas palavras: que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Infelizmente, algumas reações são ouvidas entre alguns católicos que se acostumaram a um certo conjunto de suposições sobre como será o restante da história do tempo. Pois, quando essa gloriosa era lhes é descrita, eles inicialmente respondem com uma das seguintes rejeições: não. Chegamos ao céu até chegar ao céu. Este mundo nunca se parecerá realmente com o céu, de modo geral, de maneira significativa. É isso mesmo, as pessoas pensam assim, né? Eu pensava assim antes de conhecer a Divina Vontade. Eu não sabia que o reino da Divina Vontade existia, não. Não, este lado do céu sempre será miserável, o pessoal fala. Um lugar cheio de pecadores, cheio de guerra, crime, erro, feiura, corrupção, assassinato e coisas assim. Essa é a nossa natureza e sempre será assim, pecadora. Então, pessoal, é assim mesmo. Não até o céu, nós e o mundo sempre estaremos presos ao pecado original e todas as suas consequências exatamente da mesma maneira que sempre o suportamos desde a queda. Realmente, as pessoas falam essas três rejeições, esses três tipos. Essas respostas são talvez compreensíveis, como uma reação inicial, uma falta de conhecimento, na verdade, né? O problema surge quando alguém se apega a eles. E aí se apega, já era. Muitos padres se apegam a isso, quando eles são provavelmente incorretos. É incrível como algumas pessoas podem se apegar a um hábito arbitrário. Para tudo o que é preciso fazer em resposta a essas rejeições, pergunte: onde, em seus 2000 anos de história gloriosa, o magistério da igreja ensinou uma dessas reivindicações que você usa para rejeitar a era da paz? A igreja nunca ensinou isso. A igreja só ensina esperança. Obviamente, essa pergunta será sempre respondida por nada além de um olhar vazio, pois de fato nada disso foi ensinado pela igreja. Não foi ensinado, mas foi falado. As missas só falam disso. Naturalmente, essas perguntas retóricas simplesmente revelam o absurdo das suposições habituais que alguns católicos adquiriram em relação ao que
o restante da história deve consistir na suposição de que o mundo deve ser sempre essencialmente o que mesmo que é agora, que o reino não pode vir à terra de forma mais poderosa do que já passou pela igreja como é agora, e que sua vontade não pode ser feita na terra como é feita no céu, exceto talvez na vida de algumas pessoas, grandes santos. Eles pensam que isso só pode acontecer na vida individual de alguém. É verdade, é isso mesmo que eles pensam. O artigo da New Católica Enciclopédia sobre o Reino de Deus ensina que o reino também deve ser a principal mensagem da pregação dos discípulos de Jesus. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos tem como centro a petição de que o teu reino venha à terra, pois já está no céu, conforme Mateus 6:20 e Lucas 11:2. Esta oração implica que o reino é ainda não totalmente realizado na terra, deve vir em sua plenitude no futuro próximo como um presente divino. A cláusula paralela, seja feita a tua vontade, sugere que o reino significa que a vontade de Deus será feita. A petição também implica que o reino já existe em sua plenitude no céu, mesmo que ainda não esteja na terra. Ainda assim, no ministério de cura e exorcização de Jesus, o reino já está presente, conforme Mateus 12:28 e Lucas 11:20, em sinal de, por antecipação, por germe, por semente. Jesus diz a Luísa: minha filha, quando Adão pecou, Deus lhe deu a promessa do futuro redentor. Séculos se passaram e a promessa não fracassou. Portanto, as gerações humanas desfrutaram das bênçãos da redenção. Agora, ao vir do céu para formar o reino da redenção, fiz outra promessa mais solene. Antes de partir para o céu, o reino da minha vontade na terra, que está contido na oração do Pai Nosso. Então, depois que fiz essa oração na presença de meu Pai Celestial, certo de que Ele me concederia o reino da minha divina vontade na terra, eu o ensinei aos meus apóstolos para que eles o ensinassem ao mundo inteiro, e que este pudesse ser o clamor de todos: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Uma promessa mais segura e solene que eu não pude fazer, minha própria oração ao Pai Celestial. Que venha o seu reino e faça a sua vontade na terra assim como no céu. Significa que com minha vinda à terra, o reino da minha vontade não foi estabelecido entre as criaturas. Caso contrário, eu diria: Pai, que o reino que eu já estabeleci na terra seja confirmado e que nossa vontade domine e reine. Em vez disso, eu disse que venha. Isso significa que ele deve vir e as almas devem aguardá-lo com a mesma certeza com que aguardavam o futuro Redentor. Pois minha divina vontade está vinculada e comprometida com as palavras do Pai Nosso. E quando minha vontade divina se liga, tudo o que promete é mais do que certo que acontecerá. Além disso, como tudo foi preparado por mim, nada mais é necessário a não ser a manifestação do meu reino, que é o que estou fazendo. De fato, a maior petição da maior oração proferida pelos lábios do próprio Filho de Deus e que ele ordenou a todos os cristãos que orassem não ficará sem resposta. Então, gente, ele disse claramente aqui que o reino vai vir como ele veio na terra, que vai abrir-se a era da paz, né? Ele vai trazer a era da paz como ele veio à terra. Então, não está o reino, não está, só tem a semente do reino que está dentro de cada um de nós individualmente, né? Que nós podemos falar: eu tenho o reino da divina vontade dentro de mim, porque eu já estou entendendo essa realidade e estou pedindo esse reino, mas esse reino ainda não veio, ele vai vir sobre a terra. Ele vai vir no momento do triunfo do Imaculado Coração de Jesus. Ele vai acontecer. Então, isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Eu vi esses documentários ontem e não fiquei abalada. Fiquei triste com aquela situação toda de pecado, da situação toda que tá, né? O mundo, porque não é só os Estados Unidos que tá desse jeito, o mundo inteiro está igual, né? É só um retrato do que o mundo inteiro está vivendo, né? E aí eu falei assim: o reino da divina vontade tem que vir. Pronto, porque vai vir, eu tenho certeza que vai vir, né? Jesus disse: não tem como evitar, vai vir. Tem esperança nesse mundo, tem esperança para esse mundo, que vai vir do céu. Essa esperança vai vir do céu, vai chegar até aqui, entendeu? Jesus vai voltar, é bem isso, entendeu? Ele vai vir antes da última vinda do juízo final, vir através de Maria. Ele quer que venha através de Maria, né? Que ela vai trazer o triunfo do Imaculado Coração dela. Então, vamos esperar,
estamos esperando, mas não é só esperar quietinhos. Temos que proclamar esse reino, temos que pedir esse reino como Maria pediu. Maria, ela pediu tanto o divino Redentor, o Verbo encarnado, que ele veio 15 anos antes. Nesse tempo que nós estamos é abreviado. Por que é abreviado? Porque depende de nós pedirmos para que venha logo um novo tempo, né? Então, tá abreviado para a gente pedir o reino da divina vontade. Então, por isso que vai ficar meio confuso esse mundo do jeito que tá. Uma confusão danada, né? Porque é a preparação para a vinda do reino. Então, para a gente poder pedir esse reino, Jesus fica permitindo essa confusão danada. Não para disso. Não para a gente de ver, Jesus, mas que confusão. Não vem logo o anticristo. Não vem logo o anticristo. Fica tudo enrolado. Fica tudo enrolado. Não se manifesta logo esse anticristo. Vem logo, vem logo. É isso mesmo que ele quer deixar. Ele está deixando a gente ansioso. Né? Ele quer que a gente divulgue essa ansiedade para os outros, porque essa ansiedade de pedir o reino, entendeu? Quanto mais gente pedir o reino, né, é nós que vamos trazer o reino, ele falou. Somos nós que vamos trazer o reino, como Nossa Senhora trouxe o Messias, o Verbo encarnado, como ela trouxe do céu, como ela sequestrou do céu, nós vamos sequestrar do céu o reino da divina vontade, mas precisamos desejar esse reino, pedir esse reino imediatamente. Então, se você não pediu o reino ainda, você está dormindo no ponto, filha. Pelo amor de Deus, né? A partir de agora, pensa nisso. Pede esse reino logo, urgente na terra. Eu sei que eu não falei muito disso até agora, né? Esperei para chegar nesse momento, né? De ler na coroa da santidade mesmo, eu sei disso, né? Porque eu tenho que ensinar o que é a divina vontade primeiro para as pessoas, para elas viverem na divina vontade, para terem o poder de pedir o reino. Então, Jesus, ele sabe o que está fazendo, né? Então, primeiro eu tenho que ensinar a vida na divina vontade para as pessoas, né? Falar que isso é maravilhoso, que isso é tudo o que precisa, né? Saber que isso é felicidade, saber que esse reino é maravilhoso. E aí a pessoa, então eu quero esse reino, eu quero esse reino. Aí a pessoa pedir, como eu peço, tá? Então aí vocês vão começar a pedir, urgente, pelo amor de Deus, para ele poder mandar antes. Ele vai mandar antes. Então, se tá preparado para vir 30 anos, como estava preparado naquela época de Maria, tava dizendo que faltava 30 anos para o Messias vir. Ele veio 15 anos. Metade do tempo. Ela apressou a vinda, porque estava abreviado também o tempo em que ela viveu. A gente também está num tempo abreviado. Então, a gente precisa pedir, implorar muito para que venha o reino. Só quando a gente pede é que o reino vem. Depende da disposição da criatura. Claro que vai vir de qualquer jeito. Vai chegar uma hora que vai vir de qualquer jeito, mesmo não querendo, mesmo a gente não querendo, vai vir. Mas a gente quer, né? A gente reza o Pai Nosso. A gente reza com essa esperança. Em todas as celebrações, em todos os rosários, em todos os momentos que a gente está rezando o Pai Nosso. Então reze mais o Pai Nosso, reze mais forte. Reze 40 Pai Nosso todos os dias. Reza todos os dias, se possível, pedindo o reino da divina vontade. Reza as orações de giro da alma, pedindo, implorando o reino da divina vontade. Agora devemos lembrar de algumas coisas, e estas também serão abordadas com mais detalhes na próxima sessão. O pecado continua sendo uma possibilidade ontológica quando a vontade divina reina na terra, mesmo que nem sempre seja uma probabilidade prática. Em outras palavras, é possível, mas não temido. Assim como agora, ao ler essas palavras, é possível que você pule pela janela mais próxima. No entanto, nem você, nem ninguém ao seu redor tem a menor medo de fazê-lo. Mas importante, longe de eclipsar ou duplicar o céu, a era tem como todo propósito a nossa pátria celestial. Embora a igreja se torne bela e gloriosa na era da paz, sua perfeição completa está apenas no céu, que esperaremos com mais desejo durante a era do que esperamos agora. Né? A gente tem que esperar mais a pátria celestial do que a era da paz, entendeu? Ele está falando que a gente não pode deixar de querer o céu, mas só que é trazer o céu à terra, tá? Jesus falou que a terra o céu fica para trás, que nesse momento o reino da divina vontade é mais importante do que o céu, né? Nesse importante ele falou que é desse jeito que a gente tem que pensar, tá? O Daniel tá aqui falando que a gente não esquecer que o céu ainda é importante pra gente. Mas só que nesse momento, Jesus, ele quer que você queira mais o reino da divina vontade do que o céu. É Jesus que falou isso no trecho que eu acabei de ler antes de ontem. Então, vamos lá.
Pois embora durante a era da glória da igreja ofusque muito sua glória atual, estaremos mais cientes de nosso destino final, que é a visão beatífica, assim como nosso desejo por ela aumentará de passo e excederá em muito o seu grau atual. Quanto mais próximo o ímã for colocado de um pedaço de aço, mais forte será a força de atração. Então ele está falando que é mais importante o céu. Tá, tudo bem, o céu é muito mais importante, vai vir no juízo final, ponto final, vai vir de qualquer jeito, não tem como fugir do céu, você vai morrer, você vai pro céu, você vai ressuscitar no final dos tempos, né, que para você querer o reino da divina vontade, Jesus quer que você queira o reino da divina vontade, porque é o que ele quer, e se é o que ele quer, você tem que querer o que ele quer, a divina vontade, né, pois devemos lembrar que Jesus diz a Luísa que seu plano é restaurar para o homem e para o mundo o que foi perdido no outono. Mas a glória original do jardim não era o destino final do homem ou do mundo. Era uma preparação para este destino, o plano original de Deus. Se Adão não tivesse pecado, era no momento oportuno, uma vez que o mundo estivesse suficiente preparado, encarnado, a receber o reinado de Adão e assim iniciar a festa de casamento celestial por toda a eternidade. Portanto, mesmo com essa restauração não estamos terminados. Muito pelo contrário. Após a restauração, ainda estaremos em uma luta épica em direção ao nosso destino final no céu. Mas será uma luta bela, vitoriosa e gloriosa, em vez de uma luta feia, desesperadora e miserável que muitas vezes observamos no mundo hoje. Não é claro que tenha que ser assim no mesmo grau. Então ele está falando que enquanto a gente estiver vivo na era da paz, né, que ainda a gente vai estar lutando contra o pecado, né, que a gente ainda vai estar lutando para poder ir para o céu, que ainda vai ter chances de a gente se perder. É verdade. O demônio vai voltar, né, no final da era da paz para poder nos seduzir. Então a gente tem que ficar esperto. Mesmo na era da paz, com a igreja gloriosa, a gente tem que ficar esperto. É isso que ele está querendo dizer, que ainda não está o céu garantido, né? Um dia Jesus disse a Luísa o seguinte: agora as nações querem lutar umas com as outras. E as que se consideravam as mais poderosas estão pegando em armas até aos dentes para destruir as nações fracas. É sobre destruição total, minha filha. O mundo inteiro está de cabeça para baixo, tá mesmo? E todos aguardem mudanças, paz, coisas novas. Eles mesmos se reúnem para discutir sobre o assunto e ficam surpresos por não conseguirem concluir nada e tomar decisões sérias. É verdade, não tem para onde correr. Portanto, a verdadeira paz não surge e tudo se resolve em palavras, mas sem fatos. E eles esperam que mais conferências possam servir para tomar decisões sérias, mas esperam em vão. Enquanto isso, nessa espera, eles estão com muito medo. E alguns se preparam para novas guerras. Verdade, Guerra Fria aí da China contra os Estados Unidos e a Rússia no meio. Outros esperam novas conquistas, mas com isso os povos estão empobrecidos, são despidos vivos, verdade. E enquanto esperam, cansados da triste era atual, verdade. Sombria e sangrenta, verdade. Que envolve, eles esperam uma nova era de paz e luz. O mundo está exatamente no mesmo ponto em que estava quando eu estava prestes a vir à Terra. Está mesmo. No mesmo ponto em que eu estava prestes a vir à Terra, quando estava Maria, vivendo a Maria. Mesma coisa, estava um caos total, né? Estava muito complicado, romanos lá, né? Os romanos conquistando a Terra toda, né? Colocando um jugo muito pesado em cima do povo, o povo todo triste porque estava sendo escravo, né? Dos romanos e tudo mais. É exatamente a mesma coisa que a gente está vivendo. Né? Todos aguardavam um grande evento, uma nova era, como de fato ocorreu. O mesmo agora, desde o grande evento, a nova era, na qual a vontade de Deus pode ser feita na terra como está no céu, e está chegando. Todos estão aguardando esta nova era, cansados desta era atual, mas sem saber do que se trata essa nova coisa, essa mudança, assim como eles não a conheceram quando eu vim à terra. Essa expectativa é um sinal claro de que a hora está próxima. Aleluia, obrigado por isso. Ai, que bom, a hora está próxima, é um sinal claro de que a hora está próxima, o reino vai vir logo. Mas o sinal mais certo é que estou manifestando o que quero fazer e que voltando-me para uma alma, assim como me voltei para minha mãe, ao descer do céu à terra, comunico-lhe minha vontade e os bens e efeitos que ela contém. Fazer deles um presente para toda a humanidade. Gente, a maior prova de que o reino da divina vontade vai vir é a Luísa Picarreta. Então, a maior prova é a Luísa Picarreta. Não tem como dizer que não. Jesus, ele não ia mandar 36 volumes para falar do livro do céu
para falar do reino da divina vontade se não fosse uma coisa que já está pronta para vir, né? E permitir que Nossa Senhora também apareça em todo lugar, né? Para poder ser a precursora também do reino, né? Avisando que o seu coração imaculado vai triunfar. Então, um dos maiores sinais são as duas manifestações, a Luísa e de Nossa Senhora. Embora essas palavras tenham sido ditas por Jesus a Luísa no início do século XX, sua verdade só se tornou mais óbvia. Todo mundo parece perceber, através de religiões, nações, culturas e mesmo na arena secular, que o mundo está realmente de algum tipo de grande cúspide. Todos os dias são publicados mais artigos em que os grandes mentes do mundo reconhecem que o fim de uma era está sobre nós. Mas apenas os poucos que leem revelações privadas confiáveis têm uma noção do que vem a seguir. No entanto, apenas a expectativa, como Jesus diz a Luísa, é o sinal seguro da transformação iminente, e essa expectativa atingiu um verdadeiro pico de febre hoje. Jesus também disse a Luísa: então, minha filha, o homem se degradou e perdeu todos os bens, porque saiu da minha vontade divina. Para se enobrecer, recuperar tudo e receber a reabilitação do casamento com o seu Criador, ele deve entrar mais uma vez no fiat divino de onde veio. Não há meios no meio. Nem mesmo minha própria redenção é suficiente para fazer o homem retornar ao início da era feliz da sua criação. Redenção é meio, caminho, luz, ajuda, mas não fim. O fim é a minha vontade, porque a minha vontade era o começo, e pela justiça, quem é o começo também deve ser o fim. Portanto, a humanidade deve ser incluída em minha volição divina, para devolver sua nobre origem, sua felicidade e colocar o casamento com seu Criador em vigor novamente. Portanto, o grande bem que minha redenção fez ao homem não é suficiente para o nosso amor, mas anseia por mais. Olha, gente, o grande bem que a redenção fez ao homem, que é a única coisa que a gente vive, que a maioria da igreja vive só disso, né? Os cristãos evangélicos vivem só disso, né? Não é suficiente para o nosso amor. Olha só, Jesus ter morrido na cruz para ele não é o suficiente para o amor dele, que anseia por mais. O amor verdadeiro nunca se contenta. Só então fica contente quando pode dizer: não tenho mais nada para dar aos homens. Gente, ele deu a sua vida por nós e ele ainda quer dar mais. Gente, que lindo isso, meu Deus do céu. E sabendo que o homem pode voltar a ser feliz, vitorioso, glorioso, no nobre estado em que foi criado por Deus. Meu Deus do céu, que amor é esse? E isso por meio da minha vontade reinando no meio deles. É por isso que todos os anseios divinos, os suspiros, as manifestações são direcionados a tornar conhecida a nossa vontade, a fim de fazê-la reinar de modo a poder dizer ao nosso amor: acalme-se, pois nosso filho amado alcançou seu destino. Agora ele está de posse da nova herança, da nossa herança que lhe foi dada na criação, que é o nosso fiat. E enquanto ele possui o que é nosso, nós o possuímos. Portanto, o casamento se realiza mais uma vez. Os cônjuges voltaram ao seu lugar de honra. Nada resta senão celebrar e desfrutar de um bem tão grande. Depois de tanto tempo, uma tristeza. Gente, é muito sério isso. Vocês imaginam que a gente tem esse livro de 36 volumes, Jesus falando tudo isso, e a igreja não fala nada da Luísa Picarreta para nós? Nessa hora eu fico muito pé da vida com a igreja. Nessa hora eu dou razão quando eles falam mal do Papa Francisco. Nessa hora eu dou razão. Eu falo para Jesus: Jesus, por mais que o Senhor me defenda o Papa Francisco para mim, mas nossa, eu também tenho vontade de falar contra ele bastante, porque é um absurdo que esse Papa tá lá, que ele saiba desse reino e não fale pra gente. E não canonize a Luísa, não faça nada para poder trazer esse conteúdo para nós. É uma coisa absurda, eu não entendo por que ele... Então, às vezes, eu dou razão para as pessoas que falam mal do Papa Francisco, porque, ele sabe esse conteúdo, eu tenho certeza que ele tem acesso a tudo, que os padres falam para ele: ó, tem uma Luísa Picarreta, ó, eu tenho certeza que ele sabe, gente. E por que não fala? Por que não, sabe? O Papa João Paulo II fez isso com a Santa Faustina. Ele se moveu pela Santa Faustina. Por que o Papa Francisco não pode se mover pela Luísa Picarreta? O Papa Bento XVI é o que me deixa mais triste ainda, porque ele leu os escritos da Luísa e acabou renunciando. Por que ele não ficou para poder falar da Luísa Picarreta, não falar desse reino, não trazer essa esperança para nós?
Medroso também. Dá licença, muito medroso. Ouviram sobre o triunfo do Imaculado Coração. Eles têm o terceiro segredo de Fátima e não falam do terceiro segredo de Fátima, que tem a ver com esse reino também, com a final da era. E eles não falam nada, os padres não falam nada, não preparam a gente para pedir o reino da divina vontade. Assim, a única coisa que me deixa tranquila é que talvez eles deixem a gente, pedir o reino por causa do Pai Nosso. Porque eles não pararam de rezar o Pai Nosso. Né? Pelo menos a missa ainda reza o Pai Nosso. Então, assim, graças a Deus, é o mínimo que eles fazem. É o mínimo. Que é muito importante o mínimo. O Pai Nosso, mas rezar o Pai Nosso sem saber do reino, sem ter consciência, Jesus fala para mim, é tão importante rezar o Pai Nosso hoje, mas tendo a consciência do reino da divina vontade, né, de que ele tá vindo. Nossa, seria tão bom se todo mundo fosse para a missa feliz, sabendo que a gente está pedindo algo que realmente vai acontecer. Agora, quantos católicos não sabem de nada disso? E o Papa fica preocupado com a Amazônia, preocupado com um monte de coisa, né? É complicado, vocês estão entendendo? É complicado. Eu defendo o Papa. Eu defendo que ele fala coisas que tem a ver com que a mensagem que Deus quer falar, de amor, de fraternidade, do reino, que ele está trabalhando para o reino, sim, de uma certa forma, né? Quando ele fala desse amor para a gente ser tolerante, aceitar todo mundo, quando ele abre as portas para todas as religiões, né, se darem as mãos, isso eu sei que ele está trabalhando, de uma certa forma, trabalhando para isso. Mas sozinho, por que não chama a gente para rezar, para poder se unir a ele? Por que não fala declaradamente o que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Qual é a intenção verdadeira? Por que não fala a intenção? Qual o problema? Ele tem medo do quê? Tem medo do quê? Tem medo das pessoas rejeitar a divina vontade, a Luísa Picarreta? Medo do quê? Não tem que ter medo. Então, acho que assim, Jesus com certeza também gostaria que falassem do reino da divina vontade. Eu fico pensando, assim, não é possível que a divina vontade, que ela não queira aparecer. Só se Jesus está fazendo de novo como ele fez na época dele, né? Que na época que ele veio, ele, mesma coisa, ele não abriu a mente dos judeus para poder saber que ele estava vindo, né? Não abriu, né? Abriu a mente só daqueles bonzinhos mesmo da época, né? Aqueles que estavam realmente prontos para receber Jesus, né? A Isabel, João Batista, né? Que estava na barriga dela, né? O José, quem mais estava pedindo? O Simeão lá, né? Algumas pessoas que sabiam, pouquíssimas pessoas, gente, pouquíssimas. A mente dos sacerdotes estava fechada. Aí Jesus acabou de falar aqui que a época que o reino vai vir vai ser igual à época em que ele veio, que os judeus estavam totalmente, né, mais com a cabeça na terra do que no céu. Então, a igreja está mais com a cabeça na terra do que no céu também, na mesma situação. Então eu fico brava com a igreja nesse aspecto e fico do lado dela, porque Jesus quer que eu ame a igreja, a vontade divina que a gente ama a igreja, eu amo por amor a ele. Mas eu fico questiono muito mesmo essas coisas que eles aprontam. Mas eu confio em Jesus, entendeu? Sei que, de repente, é isso mesmo, que ele está escondendo o reino da divina vontade, né, para corações fechados, né? Só quer abrir para os corações abertos. Então, só para aqueles que abrem coração, igual aconteceu na época que Jesus estava para vir. Ele falou que o reino da divina vontade vai vir na mesma condição de quando ele veio para a terra. Para poucos. Poucos iriam reconhecer, poucos iriam adorar, poucos iriam aceitar. Imagina que situação que foi. Só os pastores que adoraram Jesus, pastores lá que estavam lá naquele momento e que os anjos avisaram para eles. Que judiação, Jesus, misericórdia. Se o seu reino for vir, mas só que, graças a Deus, Nossa Senhora veio ajudar a gente, né? Ela veio tocar muitos corações para o triunfo do Imaculado Coração dela. A profundidade da verdade contida nessas palavras é tão grande que, ao lê-las, uma alma em graça, sem dúvida, terá sua luz inundada em sua mente. Pois, embora muitos tenham esquecido esse fato, e Deus o tenha permitido, talvez porque o tempo não estava suficientemente próximo,
É claro que é verdade. A humanidade deve retornar a Deus em um estado semelhante àquele em que saímos dele. Se disséssemos que não seria assim, então blasfemamos com Deus, considerando que ele é como nós. Nós que começamos uma tarefa apenas para desistir mais tarde, com um resultado final pior do que quando aquele com o qual começamos. Como um engenheiro, um empreiteiro sem valor, que conclui a demolição de uma casa e traz as novas matérias-primas, mas para apenas deixá-las empilhadas pela casa e nunca renovar completamente, né? E nunca começar a obra. Como Mark Mallet colocou sem rodeios e com muita precisão, esse Mark Mallet é um cara lá que aparece com o Daniel O'Connor nas lives falando sobre a Era da Paz. No final dos tempos, as palavras finais de Deus não serão bem, eu tentei. De alguma forma, depois de milhares de anos de história da salvação, o sofrimento, a morte e a ressurreição do Filho de Deus, a árdua jornada da Igreja e de seus santos ao longo dos séculos, duvido que essas sejam as últimas palavras do Senhor. A palavra de Deus vai ser justificada, suas promessas serão todas cumpridas, a criação será sim renovada, querendo o homem ou não, embora não perfeitamente até o final da história humana. Claro que perfeitamente. Por que Deus vai fazer esse negócio mal feito? Mark Mallet. Ele vai fazer perfeito, mas isto que vai vir é uma garantia. Falaremos mais sobre a natureza absolutamente garantida de sua vinda na sessão a seguir. Mas por enquanto devemos voltar nossa atenção para demonstrar sem sombra de dúvida a ortodoxia da era, pois há alguns que não entendem os ensinamentos de Jesus sobre a era e procedem a de seus próprios maus entendidos, sobre quais eles a confundem com a heresia do milenarismo para denunciar a era. Então é verdade, tem muita gente que confunde com milenarismo e não é milenarismo. O que é milenarismo? É uma heresia que fala que Jesus vai vir pessoalmente reinar sobre a terra para ser um governante. É confusão isso aí, confusão. Tá? Muita confusão. Ele não vai vir pessoalmente como o anticristo vai ser pessoalmente. Ele não vai vir pessoalmente. Ele vai reinar dentro dos corações, nas almas. Mas vai vir o sinal de que ele veio. Vai vir o sinal de que ele está presente. Né? Vai ter uma cruz no céu que vai simbolizar a sua presença na terra. E vai ser uma presença eucarística. Do jeito que é na Eucaristia, vai continuar sendo. Né, na Era da Paz. Nossa Senhora é quem vai se manifestar mais assim, para poder nos dar um sinal claro, né, do reino da divina vontade, que é ela que vai abrir a porta pra gente, nesse reino pra gente entrar e onde Jesus vai reinar. E aí uma coisa que Jesus mostrou ontem pra mim, na Mística Cidade de Deus, falou uma coisa ontem impressionante, gente. Impressionante. Falou que a roupa de Jesus não foi rasgada, que ela foi sorteada, né? Que aquela túnica branca foi sorteada, que não foi rasgada, que tem um símbolo, um mistério ali. Jesus falou assim que o mistério que estava ali, a Santa Ágreda falou que tem um mistério que é assim, que o corpo de Jesus seria rasgado, o corpo dele ia ser destruído, né? O corpo humano dele mortal iria ser destruído, que a gente não ia ter mais acesso a ver o corpo humano dele naquela forma, né? Machucado, ferido, tinha sido destruído, mas que ele seria, que a roupa dele, né? Que é nós, somos nós, que é o que ele vai vestir, que a roupa foi sorteada, que não iria ser rasgada, que eles costumavam rasgar, mas que naquele caso eles não quiseram rasgar. Foi um sinal de que nós não iríamos ser rasgados. A roupa que nós seremos para Jesus. Nossa, eu fiquei besta com esse mistério da mística Cidade de Deus no final do momento da morte de Jesus. Falando assim, o meu corpo vai ser rasgado. Por quê? Porque eu não preciso de um corpo. Ele falou assim, eu não preciso de um corpo. Eu só preciso do meu espírito. Para eu reinar dentro de vocês, que serão o meu corpo. Vocês serão o meu corpo, né? E sempre vai ser assim. Jesus fala claramente que sempre vai ser assim, que ele sempre vai reinar assim dentro de nós. Imagina, você acha que você vai no céu? Pensa bem. No céu, você está no céu. Você acha que Jesus vai estar em todo lugar? Em todo lugar ele vai estar no céu?
Não, ele vai estar lá no trono, lá à direita do Pai, né? Tudo bem, de vez em quando ele passeia lá pelo céu lá. Beleza. Pessoalmente, com o corpo dele lá, pra gente poder vê-lo. Mas a gente vai ser milhares e milhares de pessoas, né? Ele vai estar dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós para sempre. Nós vamos estar submergidos nele. A gente vai estar todos inundados nele. A presença dele vai ser para sempre. E isso é hoje já. Já é assim aqui na Terra. Já é, mas a gente não sente, porque a gente é pecador. A gente não sente. Mas ele já está aqui. Já está em todos nós. Né? A Terra já dá para ser. Já dá para você viver assim na Terra como no céu. Já dá. Se você quiser, você consegue. Que a semente do reino já está em nós. Que é a presença eucarística. É você receber Jesus na Eucaristia. E ter ele dentro de você. E você sentir sua presença real. E você ficar com essa presença real até a próxima missa que você for comungar. Em estado de graça constante. Então a semente do reino já está no meio de nós. A Eucaristia. Agora, essa presença constante eucarística vai se tornar quando nós tomarmos posse dessa presença. E ele vai trazer o sinal de que ele está, né, realmente reinando. E um dos sinais também que ele vai trazer é prender o demônio. Né? Vai vir Miguel e vai prender o demônio mesmo. Um abismo lá, vai prender numa prisão durante 1000 anos. E a gente vai poder receber os frutos dessa Eucaristia. Nós vamos colher os frutos dessa presença de Jesus dentro de nós, na Eucaristia. Né? A gente vai sentir esses bens todos serem dados para nós, né? E concluído esse reino da divina vontade. Amém? Filhos, Deus abençoe. E aí a gente vai estar falando sobre a próxima agora é sobre a heresia do milenarismo. Vamos explicar exatamente o que quer dizer isso. Deus te abençoe e até lá.